Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é uma continuação aí sobre a aula de ATM, né? Articulação temporomandibular, a parte 2, onde nós vamos trabalhar sobre a dinâmica articular desta articulação. Então nesta videoaula nós vamos entender quais são os movimentos básicos da articulação, né? Quais são, além dos movimentos básicos de rotação e translação que a cabeça da mandíbula faz em relação à fossa mandibular, nós vamos entender como que ocorrem os movimentos de abaixamento, de elevação, de protrusão, de retrusão, tá? Levando em consideração que na parte 1 nós já trabalhamos aí os músculos envolvidos com esses movimentos, né? Então, temporal, masseter, genioide, milioide, digástrico, pterigoide lateral e medial, tá? Mas agora vocês vão entender, então, alguns mecanismos, né, de movimentos e também das posições que a mandíbula pode apresentar, né? Que aí nós vamos envolver vários tipos de movimento, como de posição de repouso, oclusão central, enfim. Então nós vamos trabalhar aí alguns mecanismos. Vamos entender também um pouco sobre a luxação mandibular, como que ocorre essa luxação mandibular, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Espero que vocês gostem dessa videoaula, que vocês consigam entender e aprender sobre essa dinâmica articular da ATM, articulação temporomandibular. Então, começando aqui, pessoal, nós temos que entender que a articulação da mandíbula, ela apresenta dois movimentos básicos quando nós relacionamos o quê? Nós relacionamos a cabeça da mandíbula em relação, né, à fossa mandibular, tá? Então, são movimentos de rotação e translação, tá? O que seria um movimento de rotação? Eu vou explicar aqui novamente, ó. Então, vamos supor que a minha mão direita é a fossa mandibular e a minha mão esquerda é a cabeça da mandíbula, ok? O que acontece? Primeiro você vai ter um movimento de rotação. O que é rotação? É girar em torno do próprio eixo sem sair do lugar, tá? Então vamos lembrar lá dos movimentos da Terra, rotação e translação. Rotação, a Terra fica girando no mesmo ponto, sem sair do lugar, gira em torno de si mesma. Translação, é o movimento que ela faz ao redor do Sol, tá? Então ela se movimenta. Aqui é a mesma coisa, ó, cabeça da mandíbula, fossa mandibular, rotação, translação, se movimentou. Observou? Observou? Ó, rotação, translação. Ela se movimentou agora, ok? Então esses são os movimentos básicos, rotação e translação. E aí, através disso, é que a gente vai entender todos os movimentos de abertura da boca, né, da abertura da mandíbula, fechamento, protrusão e retrusão, tá? Bom, quando a gente fala aí, pessoal, em questão de abertura da mandíbula, né, que é o abaixamento da mandíbula, nós temos que entender que esse abaixamento da mandíbula, ele é realizado por vários músculos, tá? Nós temos lá o músculo digástrico, genioide, milioide, e também tem o pterigóide lateral. Mas o que acontece? Para a gente entender que a abertura da mandíbula, né, como que ela faz, a gente tem que entender isso aqui, ó. Primeiro, vai ocorrer um movimento de rotação, tá? Rotação. Depois, vai ocorrer os dois juntos, translação com rotação, ó. Tá, ó. Certo? Então, primeiro, rotaciona. Minimamente, cerca de 2 centímetros. Aqui, ó. 2 centímetros, que é o que a boca vai abrir. 2 centímetros, tá? Rotacionou. Agora vai vir um outro músculo que vai fazer isso aqui, ó. Vai puxar a cabeça da mandíbula para frente, que é a translação, e automaticamente, quando ela vem para frente, ela vai fazer isso aqui, ó. Rotação também, tá? Então, esse primeiro movimento de rotação, com uma abertura de aproximadamente uns 2 centímetros, é realizado pelo músculo digástrico, aquele músculo que está preso aqui no processo mastoide, vem até aqui, né, na fossa digástrica, né, interna aqui na mandíbula, preso intermediariamente aqui, né, através do seu tendão intermediário
no ocioide. Então, esse músculo aqui vai fazer o quê? Ó? Abaixou minimamente, tá? Cerca de 2 centímetros. Além do músculo digástrico, nós temos o milioide, que forma todo o assoalho da boca. E também nós temos aqueles dois, assim, ó, genioide, né? Que vem lá das espinhas genianas, a parte interna do mento, o genioide. Então, esses 3 músculos fazem esse primeiro movimento aqui, ó, rotação. Abre a mandíbula cerca de uns 2 centímetros. Agora, entra em ação o pterigoide lateral e a porção posterior do digástrico. Porque essa abertura inicial de cerca de uns 2 centímetros é feita pelo ventre anterior do músculo digástrico. Aí o ventre posterior do digástrico mais o pterigoide lateral vai completar a abertura, vai realizar aquele movimento de translação com rotação, abrindo mais a minha mandíbula, cerca aí de mais ou menos uns 4 centímetros. Então, 4 mais 2, 6. 6 centímetros é aproximadamente a abertura total, máxima da mandíbula, ok? Por que o pterigoide lateral vai auxiliar aí nesse processo de translação com rotação? Porque o músculo pterigoide lateral está preso aqui em cima, ó, lá no meio, no processo pterigoide lateral. Aí ele desce e vem se prender aqui, ó. Aqui eu tenho a cabeça da mandíbula. Bem na frente da cabeça da mandíbula tem uma pequena fossa, pequena depressão, chamada de fóvea pterigoide. Nós vimos isso lá nas aulas de acidentes ósseos da cabeça e da mandíbula. Então, a pequena depressão anterior aqui à cabeça da mandíbula, chamada fóvea pterigoide. Então, o músculo pterigoide está aqui, processo pterigoide, e vem e se prende aqui. Ok? O que esse músculo vai fazer? Esse músculo vai fazer isso aqui, ó. Eu tô puxando, tá? Ó. Ele vai puxar para frente. Só que quando ele puxa para frente, eu tenho que entender que a cabeça da mandíbula vai fazer a translação e automaticamente, ó, vai girar. Então acaba fazendo a rotação contra a translação com rotação. Então, primeiro, digástrico, milioide, genioide, gira. Segundo, vem aí o ventre posterior do digástrico mais o pterigoide lateral. Faz o quê? Puxa para frente e automaticamente ela vai girar. Tá? Então aí é chamado translação com rotação, para frente e para baixo. Aqui está escrito errado, pessoal, erro de digitação, né? ATP, até a abertura total, que daí vai dar mais ou menos mais uns 4 centímetros, com os 2 primeiros que abriram aproximadamente uns 6 centímetros de abertura máxima da mandíbula, ok? O que acontece? Quando a mandíbula ela faz esses movimentos, a cabeça da mandíbula faz esses movimentos em relação à fossa mandibular, nós temos que entender que a cabeça da mandíbula, ela chega até próxima aqui, ó, da eminência, ela chega até o ápice da eminência articular, anteriormente aqui, tá? O problema é quando essa cabeça da mandíbula ultrapassa, passa além da eminência articular, vindo para anterior aqui, ó, né? Que é o que está mostrando aqui na letra C, essa em vermelho aqui. E quando isso acontece, é chamado de subluxação. É quando a cabeça da mandíbula vai além da eminência articular, impossibilitando o fechamento voluntário e automático pelo próprio indivíduo. Nesses casos, vai precisar o quê? De um dentista. O dentista ele vai fazer o quê? Ele vai puxar a mandíbula para baixo e para trás. Vai puxar para baixo e empurrar para trás para que essa cabeça desça e possa passar pela eminência articular, voltando aqui para a fossa mandibular novamente, tá? Então, quando a mandíbula faz isso aqui, ó, tá? Veio aqui no meu punho aqui, ó, subluxação. O que o dentista tem que fazer? Puxar para baixo e empurrar para trás. Aí encaixou, ok?
Quando que pode ocorrer essa subluxação? Quando a mandíbula vem aqui além da eminência articular. Em casos de exodontias, né, onde o dentista vai ter que fazer alguma extração dentária, principalmente dos últimos molares, tanto superior quanto inferior, e ele vai ter que abrir ali a mandíbula, e às vezes esse abaixamento excessivo pelo dentista acaba causando essa subluxação, mas como ele já vai estar ali, ele automaticamente coloca no lugar. Tá? Ou, por exemplo, a pessoa está lá, né, bocejando, e vamos supor que ela tenha um enfraquecimento dos ligamentos, né, principalmente aí do ligamento esfenomandibular, estilo mandibular, que limitam o movimento de protrusão da mandíbula, ou um enfraquecimento da cápsula articular, essa mandíbula acaba indo para frente. Ou, em outros casos, pode acontecer quando a pessoa está dando uma risada e ela bate, sofre algum golpe na mandíbula, que acaba fazendo com que a mandíbula vá para frente, causando a subluxação. Tá? Isso é mais comum nas mulheres do que nos homens, tá certo? Levando em consideração que os músculos são menos desenvolvidos na mulher do que no homem, porque o homem, como tem um músculo mais desenvolvido, automaticamente o próprio músculo já trava a articulação ali e não vai para frente. Os ligamentos são mais resistentes do que na mulher, tá? Então, isso pode acontecer, a subluxação, mas aí automaticamente o dentista vai recolocar a mandíbula no lugar, né? Então, isso aí é chamado famoso deslocamento da mandíbula, né? Que em termos técnicos é chamado de subluxação. Tudo bem? Aqui, pessoal, é uma imagem GIF que eu peguei para vocês entenderem como que ocorre o funcionamento aí da mandíbula. Ó, esse movimento que a mandíbula foi para frente e voltou é chamado de translação, tá? E aí, esse movimento final, ó, translação, foi, voltou. Tá vendo que a mandíbula faz isso aqui, ó? Ó, aí é o movimento de rotação. Ó, rotação, fechou a mandíbula, abriu a mandíbula, translação, foi para frente, voltou, ó, rotação, tá? Como se fosse uma gangorra, né? Então, é esse movimento aqui, ó. Ó, esse movimento aqui, ó. Então, esse movimento agora, né? Ó. Então, esse movimento que foi para frente, translação, e aqui, rotação. Ok? Fechou e abriu. Beleza? Aqui nós temos a eminência articular, ó. Vejam que ela vem até aqui, ela força. Então, lembrando da parte 1 de ATM, né? Nós temos aqui a eminência articular, que vai apresentar uma camada mais espessa da cartilagem articular, que reveste essa eminência, como também a parte mais anterior da cabeça da mandíbula, né? Para justamente aonde tem a maior tensão aqui, ó, maior força, né? Só que em alguns casos a mandíbula pode ir acabando um pouquinho mais para frente aí, causando a subluxação. Aqui, pessoal, vamos ver se a imagem GIF vai funcionar. Aí, ó, tá? Então, esse movimento aí de abertura da mandíbula, vamos ver se ela faz de novo, ó, tá? Então, um movimento de abertura da mandíbula, ó, abriu a mandíbula, veja até onde, né, a cabeça da mandíbula veio, até o ápice da eminência mesmo, né? Então ela vem até aqui, ó, eu vou deixar o mouse aqui, ó, para vocês verem até onde que a cabeça da mandíbula vem, ó. Ó, sumiu o mouse aqui. Espera lá. Vou ficar movimentando para não desaparecer. Então aqui, ó, agora vai estar o mouse aqui, ó, tá? Veja aqui, ó, olha onde que a cabeça da mandíbula vem, ó, até o ápice da eminência. Quando ela passa para a anterior aqui, é o que causa a subluxação. Tá? Então aqui a mandíbula em repouso e aqui a mandíbula abrindo, ó, tá? Abertura máxima, vem até a eminência articular, depois volta ao normal, tá? Então aqui em azulzinho é o disco articular, né? O disco articular, ó, aqui, né, presa posteriormente, né, através daquele coxim retrodiscal, né, lá no processo retroarticular. Tudo bem? Bom, pessoal, em questão de posições e movimentos da mandíbula, então existem algumas posições que a mandíbula vai ficar
e que para ela ficar naquela posição tem que fazer alguns movimentos. Tá? Nós já vimos os movimentos na parte 1 desta videoaula de ATM, onde eu falei sobre os movimentos de protrusão, retrusão, abaixamento e elevação causado pelos músculos. Então vamos lá, posição e movimentos da mandíbula. Primeira posição, né? Essa imagem da esquerda aqui, ó, posição de repouso. Essa posição de repouso é quando a pessoa está sentada ou de pé, olhando para frente e automaticamente o que acontece? Os músculos estão minimamente tensionados. Tá? Você observa que existe um espaço aqui, né, que é o espaço livre, ou também chamado interoclusal, entre os dentes. Os dentes não estão totalmente em contato, então existe um leve espaçozinho aqui entre os dentes. Os lábios estão levemente em contato. É quando você simplesmente só encosta os lábios. Tá? Relaxou, relaxa a mandíbula. Ó. Fechei a boca normal. Tá? E você observa que você encosta os lábios, só que os dentes eles acabam não encostando direito. Né? É uma posição de repouso. A mandíbula relaxada, sem tensão. Né? Aí nós temos um espaço livre ou também interoclusal entre os dentes superiores e inferiores. Tá? Pessoal, aqui tudo é erro de digitação, tá? Meu notebook deu um erro aqui, cara, que você escreve uma palavra e ele tende a deixar em, sei lá, em qualquer outra língua menos português, ó, inferiors, né? Superiors, sei lá, meio que inglesado aqui, tá? Mas desculpem o erro de digitação aqui, tá? Superiores e inferiores, tudo bem? O que pode alterar essa posição de repouso? Dor, se a pessoa tiver alguma disfunção na ATM, né? Alguma disfunção, alguma lesão na parte nervosa, muscular, pode causar dor, dentes, né, doloridos, aí pode alterar essa posição de repouso, né? A pessoa tentar ficar um pouco a boca mais aberta ou fechada para tentar, né, parar aquela dor. Estresse físico e emocional. Então, quando a pessoa está estressada, ela fica tensa, né? Por que ela fica tensa? Porque ocorre uma liberação muito grande de adrenalina, né? Noradrenalina, que faz os músculos se tensionarem, se contrair, então os músculos ficam tensos. E você observa em pessoas estressadas, esse músculo masseter, ele fica saltado, ele fica bem saltado, até às vezes o músculo temporal também fica bem saltado aí, né? E a postura também vai interferir nessa posição. Tá? Por que postura? Pessoas que sentam assim muito com a cabeça para trás, tende a fazer o que com a boca? Abrir. Pessoas que ficam muito tempo no celular, né? Pega o celular aqui, ó, e fica, né? Com a cabeça inclinada. A tendência quando você flexiona a cabeça para frente é fechar a mandíbula. A mandíbula fica fechada. Para trás, a boca tende a abrir mais. Então, essas posições, né, vai interferir aí nessa posição, né? Então, a postura vai interferir na posição de repouso e automaticamente vai interferir na TM, né? Ou vai causar outros probleminhas aí. Depois da posição de repouso, nós temos a oclusão central. O que é a oclusão central? É quando você fecha a boca com os dentes superiores e inferiores colados, em contato. Tá? Então, é a elevação da mandíbula até o contato máximo dos dentes. Fechou. Com o maior número de contato entre os dentes superiores e inferiores. Nesse movimento de oclusão central, ocorre a contração dos músculos elevadores. Temporal, masseter, tá? Que são músculos que elevam a mandíbula, e também o pterigoide medial. Tá? Então, esses três músculos aí vão fazer a elevação da mandíbula, causando uma oclusão central. Então, a oclusão central é quando você vai no dentista, por exemplo, e ele quer ver como é que está a tua cara dentária, e ele fala assim, fecha a boca, encostando os dentes, né, na frente aqui, ó, os incisivos. Então, você fecha. Tá? Oclusão central. Então, você fechou e tá pegando aqui os dentes alinhados aqui anteriormente, tá?
Então, com isso, você vai forçar os músculos elevadores. Você vai fazer uma elevação. Nesse momento, você não fez nem protrusão para frente, nem retrusão posterior, tá? Nada, você só fechou a mandíbula. Tá? Então, você tem aqui uma oclusão central. Por que central? Oclusão que pega os dentes centrais aqui, ó, os incisivos. Certinho. Ok? Depois nós temos a relação central. O que é a relação central? Então, você fechou. Tá, ó. Fechou. Tá aqui, ó. Certinho. Aí você pega a sua mandíbula e joga ela para trás. Puxa ela, tá? Com os dentes encostados, ó. Joga a mandíbula para trás. Então, é em posição de oclusão central. A mandíbula vai retrair cerca de 1,25 cm, 1,2 cm, depende muito de cada pessoa. Mantendo aí os dentes em contato leve. Tá? Claro que não é e vai raspando os dentes. Não. Você encostou, encostou, encostou. Agora você faz isso aqui, ó. Puxa a mandíbula para trás um pouquinho. Tá? Encostou aqui, ó. Oclusão central, né? E agora você puxa a mandíbula para trás. Fica bonito o que eu estou fazendo aqui, né? Maravilhoso. Vocês vão rir a beça aí das minhas caretas. Essa posição de relação central é onde a mandíbula apresenta a total retrusão, tá? É o máximo que ela pode retrair posteriormente, tá? Então, oclusão central. Agora joga para trás. Pronto. Jogou para trás? Beleza. Retraiu. Retrusão, tá? Máxima, total da mandíbula. Aí, nesse movimento que você fez agora, então, olha só que legal. Posição de repouso. Oclusão central. Relação central. Puxei para trás. Agora, nesse movimento que você fez puxando para trás, uma retrusão, que é a relação central, agora você vai abrir a mandíbula. Tá, ó. Puxou para trás, abre. Tá? Então, é um movimento em plano sagital, que ou seja, de cima para baixo, né, nesse sentido superior e inferior, com a abertura da boca cerca ali de 5 a 20 milímetros, ou seja, até uns 2 centímetros aí. A partir da relação central, que é quando a mandíbula estava junta ali os dentes certinho, ó. Aí a mandíbula foi um pouquinho para trás. Tá vendo? Meu polegar, mandíbula foi um pouquinho para trás. Agora você abre. Tá? Mandíbula ainda mantendo a mandíbula em retrusão, ou seja, vai ocorrer uma rotação da mandíbula sem deslocamento anterior da côndilo, porque aqui não temos abertura total ainda. É só uma leve abertura. Então é isso aqui, ó. Só isso aqui, ó. Cerca de 2 centímetros aí, tá? E nesse movimento de abertura, nós estamos utilizando quem? O digástrico, genioide e o miloioide. Tudo bem? E essa abertura inicial, de mais ou menos uns 2 centímetros, é chamada de abertura em charneira, ou abertura em rotação. Abertura em rotação. Certo? Ó, então a mandíbula estava aqui, ela foi um pouquinho para trás e agora ela abriu. Charneira, ou rotação. Abertura máxima aí de uns 2 centímetros. Tudo bem? Agora nós temos a abertura máxima, que é a separação máxima da mandíbula com o maxilar, não podendo ultrapassar essa posição máxima, que é de aproximadamente uns 6 centímetros. Nessa abertura máxima aqui agora, pessoal, nós estamos utilizando quem? O ventre posterior do digástrico, mais o pterigóide lateral, que foi falado, né? Lá no início dessa aula, da parte 2, e também na parte 1, envolvendo os músculos. E depois vai ocorrer o quê? A protrusão total. Então você fez o quê? Ó? Repouso. Ó. Repouso. Repouso. Ó. Ó. Oclusão central. Né? Relação central. Retrusão. Abre. A abertura máxima. Agora joga para frente.
Agora joga para frente. Ou seja, protrusão total. Deslocamento para frente e para cima da mandíbula a partir da abertura máxima. Tá? É onde vai ter a posição mais protrusiva, ou seja, maior protrusão da mandíbula anteriormente, tá? Apresentado aqui nessa imagem aqui, ó. Aqui é a abertura total, ó, abertura total. Da abertura total você eleva e puxa para frente. Protrusão total, ó. Tá? É como se fosse aqui, ó. Polegar é a mandíbula, ela vai ficar para frente um pouquinho, ó. Tá? Então, protrusão total é o deslocamento total aí, né? Para frente e para cima da mandíbula a partir da abertura máxima. E aí nós temos os movimentos de lateralidade. O que acontece? Existe então aí o movimento de Benet, tá? O que acontece? Para fazer movimentos de lateralidade, eles dizem o seguinte, tá? Que eu tenho os dois côndilos aqui, ó, tá? Eu tenho os dois côndilos. É que eu não tenho nenhuma mandíbula aqui para mostrar para vocês. Mas o que acontece? Eu tenho aqui, ó, né? A direita e depois, né, a direita e a esquerda aqui, ok? O que vai acontecer? Eu tenho a mandíbula. Para que ocorra um movimento lateralizado, um lado vai rotacionar e vai ser puxado para frente. O outro vai ser puxado para trás. Quando você faz isso aqui, ó, tá, ó, direito, foi para frente e esse veio para trás, automaticamente o centro faz isso aqui, ó. Ele modifica o centro, tá? Ele vai modificar o centro. Então, o que o Benet faz? O que o Benet fala, né? O movimento de Benet. Que, de um lado, ocorre a rotação, tá? Ocorre a rotação com deslocamento para frente. E esse, do lado esquerdo, só se desloca para trás. Então, você fez isso aqui. No que você fez isso aqui, automaticamente o centro se desloca, tá? Ele se desloca, ó. Ok? Então, aqui nós estamos mostrando aqui, ó, né? A flecha aqui, para quem está olhando para a esquerda, né? No caso aqui, na posição anatômica para a direita. E aí a gente vê que esse que está fazendo o trabalho, né? Está fazendo o quê? Está se deslocando e esse aqui está se rotacionando para que a parte do mento, venha para a direita. Tá? Então, para que eu faça o movimento lateralizado para a direita, esse do lado direito vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que se deslocar, esse do esquerdo vai rotacionar e ir para frente. E esse aqui só desloca. Aí eu fiz o movimento para a direita. Ok? Então, esse aqui é o movimento de Benet. Então, ocorre movimentos lateralizados. Tá certo? Então, são movimentos de lateralidade. Tá certo? Então, não é muito difícil aí a gente entender essa parte dos movimentos, né? É bem interessante. Então, ele explica, né? Esse Benet explica aí que o côndilo, de um lado, né, tem que fazer, então, a rotação, né? E o outro vai fazer o deslocamento, né? Então, um só rotaciona sem deslocar, o outro vai deslocar, então você automaticamente desloca o centro da mandíbula, fazendo, então, os movimentos de lateralidade. Ok? É bem tranquilo, não é muito difícil, não. E aqui, pessoal, nós temos uma imagem, né, mostrando, então, aqui um crânio, né? Mandíbula, maxila, em posição de oclusão central, ó, oclusão central. E lembra de todos os movimentos que a gente fez? Olha só, o número 1 aqui representa o que? A oclusão central, que é a oclusão quando você fecha a boca, juntando os incisivos aqui, tá?
Aí depois você tem a relação central, que é o quê? A protrusão, a retrusão, né? Para trás, que é o número 2, você jogou ele para trás. Aí você teve uma leve abertura ali, que foi a abertura em charneira, ou seja, a rotação, ó, tá? Abertura em charneira. Aí, para que ocorra a abertura máxima, que é o número 5, você precisa de uma rotação e translação, né, ó. Translação com rotação, tá? Aí você tem a abertura máxima, que é o número 5. Aí depois eu falei para vocês, na abertura máxima, fecha a mandíbula e joga para frente. É o número 6, ou seja, protrusão total com elevação. Aí depois você vai ter que voltar à posição normal, que você estava de oclusão central. O número 7, então, é a retrusão, que você vai voltar à posição normal, que é o número 1. Esse número 8 tracejado é o fechamento habitual, porque quando você fecha a mandíbula, você dificilmente junta os incisivos. Você só fecha. E se você passar o dedo, você vê que os incisivos inferiores estão um pouquinho a coisa mais para trás. Não em relação central, que é a retração, a retrusão. Tá? Então você, no fechamento habitual, você fecha. Ó. Fechei. Só que ele fica os dentes superiores ficam um pouquinho para frente dos inferiores. Quando você faz uma oclusão central, é isso aqui, ó. Você juntou os incisivos, ó. Juntou tudo. Fechamento habitual. Tá vendo? Então, ele fica, tá? Ele fica um pequeno espaçozinho. Então, a oclusão central é quando você junta os incisivos anteriormente. E fechamento habitual é quando você fechei. Só que os inferiores ficam um pouquinho mais para trás do que os superiores. Tudo bem? Esse desenho aqui, ele é chamado de diagonal ou polígono, né? Ou diagrama, tá? Esqueci o nome da pessoa. Espera lá que eu já vou lembrar para vocês aqui. Diagrama de... Putz, eu estava pesquisando agora, tá? Mas, enfim, eu já vou lembrar aqui para vocês entenderem, né? Como era o nome da pessoa. Mas, enfim, esse diagrama aqui, ele representa, então, todos os movimentos aí, né? Que a pessoa faz, tá certo? Então, todos os movimentos que a pessoa faz, relacionando, então, aí a sua mandíbula, tá ok? Então, esse é um diagrama bem legal que dá para vocês observarem aí, né? Todos os movimentos que são feitos aí a nível da mandíbula, tá certo? Pessoal, então, essa parte 2 aí, chegamos ao final, então, da parte 2, onde nós trabalhamos as posições e os movimentos, né, da mandíbula aí, trabalhando todas as suas, né, os seus movimentos, abaixamento, elevação. Estou tentando ainda achar um nome aqui para vocês entenderem, né? É um nome bem complicadinho. Não estou lembrando agora, pessoal. Mas depois eu lembro e passo aí para vocês ficarem sabendo depois, tá? Eu deixo lá nos comentários para vocês terem aí. Não estou achando e não lembro agora o nome desse diagrama aqui. Eu sei que o nome do indivíduo começa com a letra P, tá? Mas, enfim, pessoal, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês aqui, tá? Sobre a questão de abaixamento e fechamento da mandíbula, tá? Abaixamento e elevação da mandíbula. Esses movimentos aí, eles ocorrem através da inervação que nós temos, tanto no periodonto, que são dos dentes, né, os ligamentos dos dentes, como também a inervação proprioceptiva que ocorre na articulação temporomandibular, tá? Então, o que acontece? Esses nervos, esses receptores sensitivos,
Eles estão presentes tanto nos músculos, na cápsula articular, nos ligamentos e também nos ligamentos periodontos dos dentes. Então, eles são receptores de dor e de propriocepção. Eles captam a dor e captam também a propriocepção. Tá? O que acontece? Esses impulsos proprioceptivos é que garantem aí uma memória proprioceptiva para que você possa fazer aí a abertura e o fechamento de uma maneira exata, né? Da sua mandíbula, né? Dos seus dentes aí, tá? Não são só esses receptores neurosensoriais do periodonto que estão relacionados, mas também é um conjunto, né? Então não é só do periodonto, como também os outros receptores aí dos ligamentos, do músculo e da cápsula articular. O que acontece? Em pessoas desdentadas, principalmente dos dentes mais posteriores, eles vão perder essa sensibilidade, essa propriocepção dos dentes, tá? Eles vão ficar só com a propriocepção dos músculos, dos ligamentos da ATM e da cápsula da ATM. Então, essas pessoas que ficam sem esses movimentos, ou seja, recém-desdentados, né? Eles tendem a aprender por meio de tentativas a encontrar uma nova posição para a mandíbula deles, já que eles perderam essas propriocepções dos dentes, né? Tanto superiores quanto inferiores, que garantiam aí, porque quando você fecha a boca, os seus dentes encostam. E como os dentes encostam, automaticamente o teu cérebro já criou uma memória de, opa, para lá, encostei, né? É aqui que fecha, né? Até também para a questão da fala e da mastigação é muito importante esses receptores aí, né? Então, automaticamente, essas pessoas recém-desdentadas, elas têm que começar a criar padrões neurais para manter aí um novo sistema de abertura e de fechamento da mandíbula. Tá? E aí que entra a questão para os dentistas, né? A construção de próteses totais, por exemplo, deve se embasar nessa questão da pessoa não ter ali os receptores sensitivos dos ligamentos periodontos. Tá? Existem as posições dos dentes molares, ou seja, das coroas dos dentes molares inferiores e superiores. Os superiores são voltados para baixo e para trás, e os inferiores são voltados para cima e para frente. Então, automaticamente, eles se tracionam, né? Então, o protista, ele tem que depois, na hora que ele for fazer uma prótese, ele tem que ter isso em mente dos dentes molares, né? Sobre o posicionamento aí das coroas, para que daí possa ter, então, uma abertura e um fechamento de uma maneira correta, tá? Para que não afete aí a abertura e o fechamento da mandíbula por uma má elaboração de uma prótese, né? Pelo dentista aí. Tudo bem? Pessoal, então era isso, né? Chegamos aí ao fim dessa parte 2 de articulação temporomandibular, onde nós trabalhamos a dinâmica da articulação temporomandibular com a posição e os movimentos da mandíbula, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, então, sobre este assunto, né? Não deixem de colocar os seus comentários na descrição do vídeo, que eu estarei respondendo a todos aí, assim que possível, como um feedback, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e aprendido aí sobre esse assunto. E eu não me esqueci, eu ainda vou lembrar o nome do indivíduo que elaborou este diagrama, tá? E eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Acontece, pessoal, eu dei um branco aqui, eu não me lembro mesmo o nome da pessoa, tá? Mas eu vou deixar na descrição do vídeo, dizendo qual que é o diagrama, polígono, também é chamado de esquema, né? Sagital aí, de abertura, né, de movimentos da mandíbula. Pessoal, eu desejo a todos, então, ótimos estudos, um grande abraço a todos aí, né? E que vocês consigam entender e aprender sobre esse conteúdo.
Então, um grande abraço a todos. Nos vemos aí até a próxima videoaula do nosso canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Um grande abraço a todos, ótimos estudos e até mais.